amigos! Esse é mais um episódio e a primeira live do Showtime Brasil. Eu sou Pedro Xerebeu, um dos hosts aqui do Showtime Brasil, e ao meu lado, claro, tinha que estar ele, Américo Gomes e Rafael Opanda Silva. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Dá o seu salve primeiro, Américo, e depois o Rafa. Bem, prazer inenarrável estar aqui nessa live com vocês. Uma felicidade tremenda de falar de basquete, falar de Lakers com vocês. Vamos falar dessa trade line que, como esperado, o Lakers não fez nada, mas tem motivos para não ter feito nada e vamos explicar aqui o porquê. E vamos falar também sobre o mercado no geral e ver o que podemos esperar do time daqui para frente. O Américo ficou tão emocionado, Rafa, que ele usou a palavra trade line. Que ele somou o trade com a deadline. O cara Exatamente. É assim, ó. É o toque me voe, sabe? Porra. É o dinizismo. É o basquete 2. Exato. Rafa. Basquete 2.0. 2.0. Você fala direito. Rafa, dá seu salve, meu amigo. Alô, Laker Nation. Boa noite. É com imensa satisfação. Estamos aqui estreando o nosso novo formato, com imensa alegria. Demoramos, mas voltamos. Estamos aqui para falar de basquete, falar de Lakers e falar da tão esperada estátua. A tão esperada estátua de Kobe Bryant, que para nossa surpresa não é nem a estátua em si, é que ela é a primeira de 3. Né? Hoje foi... Que alegria. Que alegria. Senhoras e senhores, acredite, é motivo de muito orgulho para a gente estar aqui. Rompendo essa etapa, né? A gente vem de uma bolha do Twitter, né? Que a gente sabe que tem um potencial muito grande de vários colegas nossos, né? Parceiros nossos, que estão nessas redes sociais fazendo um trabalho muito bom, mas ao mesmo tempo acaba tendo uma barreira que é a própria rede social. E nós do Showtime, apesar de ser um projeto pequeno que deu um gás até nessa semana por diversas coisas, nós acreditamos que para melhorar e para trazer a qualidade, para trazer mais conteúdo verdadeiro, fidedigno sobre o Los Angeles Lakers, nós agora estamos estreando no YouTube. Inicialmente, nós iríamos fazer no final desse mês um podcast. Nós temos todo um trabalho no podcast, inclusive na nossa bio, nós somos o @Showtime_Brasil no Twitter. Você vai ver lá na nossa bio, procurar no Spotify também, Showtime Brasil, os nossos podcasts. Inicialmente, nós faremos o primeiro episódio aqui no YouTube, um episódio. E já temos todos os episódios, inclusive, aqui na nossa playlist no YouTube. Vocês que estão se inscrevendo aí, e desde já, nosso muito obrigado. Só que surgiu a deadline, surgiram muitos fatores, muitos assuntos que a gente pensou, por que não, então, fazer, nem que seja como piloto, nem que seja um teste de estresse para nós mesmo, fazer o especial da Trade Deadline. Inclusive, é uma frase que eu uso muito, que é aquela coisa, Trade Deadline e várias coisas da vida. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente, capitão. Como é uma live... deixar claro aqui, antes de qualquer coisa, desculpa te interromper. Mas interrompeu. Interrompemos. Mas nós não tínhamos nem nos ligado que nós marcamos a data para poder fazer a deadline especial e, curiosamente, nós tínhamos esquecido que era a inauguração da estátua do Kobe. Acabou calhando hoje, né? E para vocês terem ideia, coincidiu até o horário que a gente tinha marcado. Primeiro a gente tinha pensado 8h24 para combinar a data, o horário. E aí, a gente percebeu que com o passar do tempo não ia ter como. Eu falou, bom, já que é uma live teste, vamos fazer de qualquer maneira. E assim que acabar, a gente se emocionou, inclusive a gente colocou o link no Discord, no nosso WhatsApp. Se você quiser participar, vai lá também no nosso link da bio no ex-Twitter. Tá lá o nosso linkzinho do WhatsApp. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E a gente estava aqui no Discord também, que a gente tem. Chamamos o pessoal do nosso WhatsApp, veio participar, trocamos ideia, nos emocionamos com as histórias, com as presenças e, é claro, com a revelação
da estátua. Eu acho que assim, nem o Américo, nem o Rafael, a gente nunca esteve em Los Angeles. Mas sem dúvida nenhuma, né, meus amigos? Hoje deu uma motivação a mais. Deu. Com certeza. Com certeza. Hoje a gente viu uma parte da história do Lakers sendo relembrada com extrema justiça. Lendas que vestiram a camisa estavam presentes, tanto do passado, do Showtime mesmo, jogadores que jogaram com Kobe, e tinham jogadores do time atual vendo. Nosso treinador, que muitas vezes a gente critica ele, mas ele estava lá na cerimônia. Austin Reeves estava lá também. Então, saber a grandeza da história dessa franquia, ver ela sendo devidamente relembrada e homenageada, que dá motivação para a gente fazer as coisas que a gente faz aqui no Showtime. Com certeza. Rafa? Eu assistindo a premiação não, ao discurso do pessoal, a todo momento me vinha o jogo 7 contra a Boston na cabeça. Todo momento, assim, vários flashes do jogo 7 contra a Boston, que para mim acho que é o jogo mais marcante que tem, que eu presenciei, né, que eu assisti como torcedor dos Lakers. Então, foi uma coisa diferente assistir essa inauguração dessa estátua. Para mim foi tocante. Foi muito tocante. A estátua, como a Vanessa disse, ela possui uma postura, uma pose do Kobe, né? Que ele já tinha escolhido, né? Tanto é que ela brinca uma frase dele: se não gostou, paciência, né? Vamos deixar com paciência. Vamos deixar com paciência. E a estátua, ninguém imaginou daquela forma, mas ela é espetacular mesmo assim, né? Lembrando que a estátua tem 5 troféus dos 5 títulos dele. E a estátua tem mais títulos que o Clippers. Mas enfim, não era isso que a gente queria falar agora. E ela está em cima de um triângulo, né? Um triângulo ofensivo. O sistema do Phil Jackson. Exato. Será a primeira de mais 2 estátuas que teremos lá. E sem dúvida nenhuma é algo emocionante que com certeza nos motiva muito de um dia ir lá para Los Angeles. Meus amigos, falamos sobre essa cerimônia maravilhosa. No final dessa live a gente vai fazer uma prévia do jogo de hoje, que tem mais homenagem ao Kobe, a volta da Black Mamba Jersey, por uma noite pelo menos. E vamos falar da Trade Deadline. Por ser justamente especial Trade Deadline, por estarmos ao vivo no YouTube, temos algumas perguntas aqui já no nosso chat. Desde já agradecemos a quem está nos assistindo. Vamos começar a introdução, falar a postura do Lakers nessa Trade Deadline. E de cara, meus amigos, eu vou trazer a pergunta do Fábio Gomes, que foi quem trouxe a nossa primeira questão aqui, e começar a abordar sobre o Lakers. Inicialmente, mais do que nos anos anteriores, a gente teve um cenário diferente. Qual? Até mesmo na temporada do título, nós tínhamos uma equipe que precisava melhorar. Então chegávamos perto da deadline procurando algo para melhorar. Chegamos agora na deadline, em que pese existiam preocupações de querer melhorar, com certeza, mas a gente chegava com um medo muito maior de perder do que de ganhar, certo? Nesse sentido, eu trago a pergunta do Fábio Gomes, que ele pergunta o seguinte: essa paradeira nas negociações de hoje, de duas, uma, Pelinka tem um plano ou Pelinka cagou pro ano? O que acham? Comecei a seguir vocês há pouco tempo no X, mas estão de parabéns. Muitíssimo obrigado, Fábio. Eu vou devolver, já passar a sua pergunta para o Américo e para o Rafael, que se alguém está se perguntando se essa live deveria ser mais 18, sim, por conta dessa camisa do Fábio Costa que está aí no cenário do Rafael, tá? Vamos ver se a gente traz um patati patatá para equilibrar na próxima live. Américo e Rafa, eu vou começar pelo Rafa. Rafa, eu quero saber de você, diante da pergunta do Fábio, se o plano do Pelinka, ele cagou para a temporada ou ele tem algo em mente? Olha, eu sempre espero coisa boa do Pelinka, sabe? A gente tem que confiar nele, porque ele sempre fez um bom trabalho.
Não acho que foi à toa o que ele fez hoje, de não negociar nenhum jogador, até porque o único jogador que a gente tinha para negociar, ninguém estava interessado, que no caso era o Gabe Vincent. O Lakers desistiu de negociar o DeAndre Russell pelas próprias atuações que ele estava tendo, que na minha opinião não teria nenhum armador que a gente pudesse trocar que mudaria muito o patamar da equipe. Assim, acho que ele fez uma boa escolha em não fazer nenhum tipo de negociação hoje. Vai ter muitos bons jogadores aí que vão tomar buyout. Espero que esses jogadores tomem buyout. Exemplo, Marcus Morris. Agora me fugiu aqui Spencer Dinwiddie, que para mim eu acho que vai ser o jogador que pode agregar mais junto com o Marcus Morris, se conseguirmos contratar eles. Mas eu confio no Pelinka, cara. Eu sou adepto do peliquismo. Eu acho que ele não tinha muito o que mexer nessa equipe. Se você fosse mudar, que nem todo mundo estava falando de DeJounte Murray, eu acho que ele não mudaria o patamar da nossa equipe. As características deles mudam um pouco da do D-Low, mas não seria uma coisa muito significativa para a equipe. Perfeito. Américo, trazendo essa linha, mas eu vou misturar um pouquinho a pergunta para você acabar não falando a mesma coisa que o Rafa. Sabemos que, obviamente, o Pelinka tem sim um plano. Nesse plano, é prioridade a atual temporada? Eu acho que você sendo general manager do Lakers, você sempre vai pensar em ganhar toda a temporada que você tiver, independente da campanha que você está. A campanha do Lakers até o momento é muito ruim. 27-25 não é o que a gente planejava, esperava para esse time. Os moves que o Pelinka fará nos próximos dias, que serão para ajudar o time nessa temporada, sim. Porque tem um negócio chamado mercado de buyout. O Lakers já bebe nessa fonte há algumas temporadas, se aproveita de situações e de oportunidades nesse tipo de mercado, e com o novo acordo coletivo celebrado pela CBA, né, bota o Lakers muito, muito propício a fazer transações de mercado de buyout devido aos seus aprons, né, suas escalas de aprons, que a gente postou lá no X. O Pedro fez um estudo brilhante sobre isso e postou também uma thread para explicar o que isso influenciaria na deadline das trades hoje, e influenciou. Tanto que, se você vê o mercado, pouquíssimos movimentos muito grandes, times indo atrás de contratos expirantes, muita gente que foi trocada hoje, times anunciaram que vão fazer buyout. Então, o Lakers vai atrás desse mercado de buyout porque, graças ao novo acordo da CBA, o Lakers tem espaço no seu cap e permissão para poder ir atrás. Então, fiquem atentos nos próximos dias, principalmente quando os buyouts de vários jogadores acontecerem, que o Lakers estará ativo nesse tipo de situação. Sobre a pergunta do Fábio, e é muito importante isso que o Américo falou, porque o Showtime Brasil publicou essa thread no Twitter, no X, de ontem para hoje, por conta até da pertinência da trade deadline. Inclusive, o Américo quase vestiu um avental para fazer essa thread, porque se chama Apron, Apron. E a tradução em português é avental. Avental. É avental, essa que é a verdade. E o que ocorre? O Lakers... E aí você percebe mais ainda o trabalho do Pelinka. Por que a gente puxa o saco do Pelinka? Porque ele, além de trazer os jogadores, a saúde financeira do Lakers está entregue na mão de uma pessoa sensacional. Vamos aos fatos. Depois, assim, eu não vou entrar no que a gente abordou na thread. Acho que a thread está bem explicada, dá para ler com calma. Vocês dêem uma olhada que está lá no nosso... disponível a todos. Exato, está lá no nosso perfil. O que eu quero trazer? O Pelinka, já ciente, sabedor, assim como todos os general managers da liga, sabedor
do acordo coletivo que foi assinado tanto pela NBA quanto pela Associação de Jogadores, ele fez uma gestão financeira na última off-season contratando jogadores que manejou ainda a saúde financeira de várias equipes e o Lakers em si ficou muito saudável mesmo. O que eu quero dizer com isso? Vamos a uns fatos. O Lakers, ele hoje está acima do cap na Luxury Tax. Para que serve essa zorra desses aventais? O objetivo, segundo a liga, é equilibrar financeiramente os times para que aqueles times que possuem grandes donos, ricos, milionários, como é o caso do Lakers, que tem a família Buzz, como é o caso do Golden State Warriors, como é o caso do New York Knicks, a partir do momento que ultrapassa o cap space, passa a pagar multa para a NBA. Essa multa, se for para um Lakers ou para um Knicks, para um Boston, para um Miami, não é nada. Essa que é a verdade, não é nada. Mas para o OKC da vida é. Para o Memphis da vida é, porque não tem o mesmo arena, com a mesma capacidade, nem sempre os torcedores vão, não tem uma marca global como os times que eu falei. Então eles acabam, para eles dói mais no bolso. Então uma forma é trazendo regras que não impactem financeiramente, mas que impactem no jogo. Exemplo, nesse momento, diversas equipes estão acima do primeiro avental. Vou falar em português para ajudar. Estão acima do primeiro avental. Essas equipes, elas não vão poder contratar jogadores agora no mercado de buyout que ganhavam até então acima de 12 milhões. Vou dar um exemplo. A partir de agora, o Phoenix Suns, ele não vai poder contratar Marcus Morris, mesmo que o jogador e a equipe queiram. Não pode, porque o Marcus ganhava 17 milhões e o Phoenix Suns está acima do primeiro avental. Então, o que aconteceu para essa trade deadline, inclusive é o título da thread que a gente fez, por que ela tinha tudo para flopar como ela flopou? Por que eu digo flopou? Se vocês pegarem outras trade deadlines que pegavam jogadores importantes para participar de times contenders, inúmeros All-Stars, só teve um All-Star que foi trocado. E que não é All-Star há muito tempo, que é o Gordon Hayward. Por que ele foi trocado? Porque além de você se preocupar com esse tal avental agora, você tem que preocupar a projeção do seu orçamento para off-season. Então, assim, aí que tá diversos times. Denver Nuggets, eu perdi a lista agora, confesso. Mas tem aqui a lista. Do primeiro avental? Do primeiro avental eu tenho a lista. Diga aí a lista. Golden State Warriors, LA Clippers, Boston Celtics, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets e Miami Heat. Boa, Rafael, obrigado. A gente tá falando só aqui, meus amigos, de times que brigam por título, que brigam por playoff. E esses times não vão poder contratar jogadores que até então ganhavam acima de 12 milhões. Salvo engano, Spencer Dinwiddie ganhava mais de 12 milhões. Não sei se mais de 12, mas ele ganhava acima da mid-level exception. Então ele ganhava. Para contextualizar, valores acima da mid-level exception. Times que estão no segundo apron não podem contratar jogadores que recebiam valores acima da mid-level exception. O Lakers não está na second apron. Não, só uma correção. Primeiro apron. Esses times que o Rafael falou estão quebrando o primeiro avental. Esses times, olha como vai impactar esses aventais. Essa first apron, você não vai poder contratar jogadores que ganhavam acima dos 12 milhões. A second apron, o segundo avental, você não vai poder contratar jogadores que ganhavam acima de 5 milhões. Que é, por exemplo, o Taurean Prince, que ganha o mid-level exception. Se ele fosse dispensado pelo Lakers, as equipes do segundo avental não podiam contratar ele. Sim. Então, assim, é uma forma de tentar equilibrar o jogo para que esses jogadores fiquem cada vez mais disponíveis para times que saibam cuidar da saúde financeira, como é o caso do Los Angeles Lakers.
ou então fiquem mais tempo nas franquias que estão. Exatamente. O Adam Silver sempre, nos últimos tempos, tem pregado sobre a lealdade de jogadores às franquias. Ele não gosta de toda operação de troca, sai 2, 3 estrelas de um lugar, se juntam para o outro. Ele não é fã disso. Ele quer que os jogadores criem raízes onde estão. Você quer dizer que essa é a regra James Harden? Daria para chamar assim. Ok. Daria para chamar assim. Ou cláusula Kevin Durant. Também é possível. A cláusula da panela, é isso que você quer dizer, Rafa? Bom, então sobre isso, sobre a pergunta do Fábio, a gente respondeu os planos. Eu acho que o Lakers fez a melhor escolha. A força, olha a diferença, é isso que a gente estava conversando. Olha a diferença de postura do Lakers se tratando de fortalecer o elenco. A Rafa hoje mais cedo estava falando que é o mesmo time que saiu do 13ª colocação e levou para as finais de conferência, apesar do nosso técnico. Chegamos às finais de conferência com AD e LeBron machucados, enfim, mas tínhamos um time. Tinha uma coisa ali que faz falta agora, né? Que era o Dennis Schroeder vindo como o point guard reserva. Pedro, diga. Eu tenho a lista aqui de possíveis jogadores que vão tomar buyout e tem salário acima de 12 milhões. Rapidinho, você já fica com essa lista na mão que você já fala. É só para complementar, para dizer o seguinte, em relação às necessidades do Lakers, que foi o grande foco que muita gente falou hoje nas redes sociais. O Lakers tinha que gastar seus ativos para fortalecer o elenco. A verdade o Lakers pode ser um time melhor, mas a que custo? E é isso que eu estava falando. Hoje, uma fraqueza que a gente não tem um point guard reserva como era o Dennis Schroeder. Por A mais B, a gente decidiu gastar com o Gabe Vincent do que com o Schroeder. Paciência. Fato a gente tem essa necessidade. Não foi por isso, né? Não, assim, eu não estou dizendo necessariamente, mas se você pegar a parte orçamentária, o valor do contrato do Schroeder e o valor do contrato do Vincent, leva muita gente a concluir assim. Tá? A verdade é essa. Leva muita gente a concluir. Foi porque não foi, não importa. Acabou que o dinheiro que deveria ser gasto em um foi gasto em outro. O ponto de vista que eu quero trazer se a gente tem uma necessidade de point guard, ninguém ia negociar com o Lakers sem tirar uma first pick. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém ia querer negociar com a gente se a gente não abrisse mão da pick de primeira rodada que a gente tem em 2029. Então, assim, se eu tenho uma possibilidade de, ao final, na off-season, negociar um cap mais 3 picks de primeira rodada para trazer alguém para melhorar, ou quem sabe substituir LeBron James para não manter o time tão abaixo, é óbvio que eu tenho que potencializar as oportunidades. Então, assim, o Pelinka, me corrija se eu estiver errado, por gentileza. O Pelinka, no final de todo esse processo chamado trade deadline, ele precisou escolher o menos pior plano. A verdade é essa. Todos eles tinham seus riscos e todos eles são passíveis de prejuízo. Pode ser que a gente não consiga nada na off-season com 3 picks. Pode ser que sim. Qual era o pior? Perder o ativo agora ou perder na off-season? Então ele potencializou as oportunidades. Já tem gente até falando em Donovan Mitchell aí que o Lakers vai brigar. Enfim, isso é papo para junho, julho, agosto. Não é para agora. Eu avalio como extremamente boa a postura do Lakers, mesmo que não tenha feito nada. Às vezes, menos é mais. E o Lakers vai fortíssimo para o mercado de buyout. O Rafa já vai trazer essa lista de nomes em que o Lakers pode brigar porque não estourou o primeiro avental, nem o segundo avental. O ponto mais importante, Lakers, ele sai na frente
Porque várias dessas equipes que a gente já falou, Nuggets, Suns, Golden State, que são propensos rivais nossos nos playoffs, eles não vão poder reforçar da mesma maneira que a gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eles pudessem, ainda assim eles não iam poder oferecer o mesmo salário que a gente. Pelo Gabe Vincent não ganhar a full MLE, ganhar um pouco menos, o Lakers pode oferecer $1,5 milhão daqui até o final da temporada. Enquanto que os outros times só podem oferecer 1 milhão. Por conta também de regras de teto. Terceira coisa. A gente tá falando de Lakers e Los Angeles. A gente não tá falando, com todo respeito ao Cleveland, de jogar no frio estado de Ohio. Atrai o jogador que quer mídia. A gente tá falando de Los Angeles. Muitos jogadores vêm jogar até no Clippers pela oportunidade de Los Angeles. É super natural. Vários jogadores se atraírem pelas grandes cidades. Além de ser o Lakers poder pagar o maior salário e você não ter a possibilidade de ir para um rival do Lakers, ou um grande rival do Lakers, aumenta a probabilidade. Tanto é que se falava agora na trade deadline, o Spencer Dinwiddie pode aparecer. A gente pode conseguir o Spencer Dinwiddie de graça, porque pelo mínimo, sem perder nenhum ativo pelo resto da temporada. Se der certo, quem sabe a gente renegocia. Se der errado, não importa. Acabou a temporada, a gente não precisa mais compromisso nenhum. Passar bem até a próxima, né? Sabe? Então, assim, riscos no negócio. Markieff Morris veio pelo mercado de buyout, ganhou título com a gente e renovou por mais um ano. E foi extremamente importante do primeiro ao último dia. Então a gente precisa ver agora, por exemplo, dar um pouco mais de cancha, de experiência, de garra. Quem sabe o Marcus Morris não pode pintar por aqui? Pode ser que seja bom, pode ser que não. Enfim, eu tô muito confiante com esse mercado de buyout. Inclusive, Rafa, qual é a lista? Vamos lá. Jogadores que ganham acima de 12 milhões que podem ser contratados pelo First Approach. Kyle Lowry. Possíveis jogadores que podem tomar buyout, tá? Não são jogadores que vão tomar, tá? São possíveis. Tyus Jones, Gary Trent, Marcus Morris, Evan Fournier, Davis Bertans, Joe Harris e Spencer Dinwiddie. Esses são jogadores com contratos acima de 12 milhões. Eu vou ser bem sincero e aí eu já vou jogar no peito do Américo, que tá quietinho. Capita? Presta atenção em tudo aqui. Caiu! Caiu a live! Caiu. Eu duvido, mas se cair um Gary Trent no nosso colo, papai... Malandro. Muito difícil, mas... Mas não é possível. Não, possível não. Se vocês escutaram, é meu cachorro que tá aqui, que é o Cano. Um abraço pro Cano. Um abraço, Cano. Então, assim, se vier o Spencer Dinwiddie, capitão, você tá feliz? Como postamos no Twitter, não perdendo picks pra pegar esses caras, é válido do investimento. É um cara que gosta de Los Angeles, que quer voltar para Los Angeles, vira e mexe, fala que quer jogar aqui. Pelo valor, eu acho que vale o risco. É da cidade, né? É da cidade. Tudo bem que o último da cidade que veio aqui, enfim. Mas vale o risco. Eu acho que é um investimento, é aquele investimento arriscado mas você sabe o quanto você pode dar naquilo, sabe? Então, vale a pena tentar. Rafa! Só deixando claro que Kyle Lowry já dizem que tem conversas adiantadas já com 76ers, tá? Eu ouvi falar nisso do Fila. Que vá com Deus, exatamente. Não, Rafa! Eu acho que só uma pessoa ficaria triste em não ter o Kyle Lowry no Lakers, que eu acho que seria o Nick, né? Não, veja só, o Kyle Lowry, eu vou botar o nome pra você, eu vou deixar o Kyle Lowry pra mim. Cara, você ter um armador veterano sem gastar um ativo, ser um jogador qualquer que seja e qualquer escolha de draft, tá lindo, pelo amor de Deus. Pô,
Você botar um Kyle Lowry vindo do banco de reserva num time que tem LeBron James e AD, pelo amor de Deus, aí não tem nem o que falar. Trazendo isso e já sabendo do histórico dele, eu vou trazer um nome pra você, Rafa. Marcus Morris, o irmão do Markieff. E aí? Cara, eu aceitaria esse mau caráter de braços abertos aqui no Lakers, cara, porque ele é muito mais ofensivo que o irmão. Assim, literalmente. Nós brincávamos que o irmão bom estava no Lakers, mas na realidade o irmão bom estava no Clippers, né? Porque o Markieff, o Marcus Morris é muito mais bola que o Markieff Morris, né? E eu aceitaria de braços abertos, cara. Às vezes a gente é o maluco que a gente precisa, porque a gente não tem nenhum maluco no elenco. Eu acho que às vezes precisa de um choque de realidade nos jogadores durante uma partida que acho que ele pode causar. E o poderio ofensivo que ele tem, né, cara? Esse cara mata umas bolas assim que ninguém espera. Ele tem muita força ofensiva, né? Defensivamente eu nunca acompanhei ele defensivamente, então não posso opinar, mas eu sei que ofensivamente é um cara muito forte. Você falou tudo aí agora, né? É uma energia que vindo da segunda unidade pode fazer super bem para esse Lakers, sem dúvida nenhuma. Cara, eu acho que se ele cumprir a função do jeito que o irmão dele cumpriu, o problema do Morris foi achar no Detroit, no Boston e no Clippers que ele era um jogador para fazer tudo em quadra. Tanto é que deram um contrato exorbitante para ele. Ele nunca foi esse jogador de fazer tudo. Ele sempre foi um jogador de cumprir uma minutagem limitada, fazer uns pontinhos e defender. Ele não era o primor da defesa, mas também não era um lixo na defesa. O Marcus Morris, assim, existe uma boa... dá para olhar com os bons olhos. É um veterano e é um cara que é competitivo. É a cara do Lakers. Eu acho que ele cairia muito bem nesse time, nesse elenco. Tem o caldo. Cairia muito bem nesse elenco, nesse vestiário, enfim. É o cara que às vezes a gente precisa pra dar surra no RAM. Meus amigos, vamos continuar aqui o chat pra gente também prosseguir o nosso assunto. O Eduardo Martinez mandou: e aí galera, vocês acham que a deadline pode influenciar para uma saída do LeBron do time? Eu vou falar o seguinte. Se na realidade, tô com o Américo, não. Agora, se eu quiser trabalhar um X de conspiracionista... Lá vem as teorias. Vamos lá. Não, se eu quiser trabalhar, eu não vou nem perguntar, o LeBron vai pra onde? Isso não vou dizer, eu tava até fofocando aqui com o Américo antes da gente começar, pensando exatamente nisso, mas não tem muito o que dizer. A verdade é que ele vai ficar e ele tá pressionando. Aí falaram da toalhinha no Madison Square Garden, que todo mundo também tava usando a porra da toalha. Mas não, no foco do LeBron é porque ele quer dizer alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, é porque o LeBron colocou nas costas, na posição que aparece o logo certo e não sei o quê. Aí vem o repórter da Costa Leste querer conspiracionar, enfim. A verdade é que aquela toalha todo mundo usa dos times dos times adversários. Igual os times do Lakers usam a toalha do Lakers. A verdade é que o LeBron está estabelecido em Los Angeles. Exato. Todos os comércios que o LeBron tem é relacionado a Los Angeles. É a cidade que todo astro mora. Cara, pra que ele vai querer sair de Los Angeles? É muito difícil. Filhos estudando em Los Angeles, ele tem tudo, cara. Senhores, oi. Desculpa interromper a discussão LeBron. Temos declaração de Robert Pelinka. Olha aí. Sobre a deadline, tá? Por favor. Ele falou o seguinte: abre aspas. Você não pode comprar uma casa se ela não estar à venda. Fecha aspas. O Pelinka falou que o movimento certo não estava ali na deadline. Não tinha o jogador certo para trazer para o Lakers. Mas ele disse que o Lakers será um time muito agressivo no buyout, no mercado de buyout, porque temos um spot aberto no roster ainda. Não só isso.
não só isso, nós não só temos uma vaga aberta, como temos possibilidade de dispensar jogadores para pegar melhores. Exemplo, senhor Christian Wood e Jackson Hayes agora estão brigando pelo contrato. Porque quem sabe? Tem vou falar outros pivôs aqui que tem espaço em times de veteranos. Robin Lopes. Talvez um Kevin Olynyk seja dispensado. Ninguém sabe. E o Pelinka vai estar de olho nesses jogadores. Detalhe que o Kevin Olynyk defende muito bem, né? Exatamente. Inclusive o Olynyk, ele teve, salvo engano, no Miami Heat contra a gente na bolha. Sim, isso mesmo. Então, é um cara que trabalho. É um cara que sempre tá cotado para nas equipes contenders, né? Favoritas. Sobre a pergunta do Eduardo, voltando ao meu tom conspiracionista, que é o seguinte: supondo que LeBron saia e já tenha afirmado para a franquia, para o Rob Pelinka, se prepara que eu vou sair, faz mais sentido ainda o Pelinka segurar a onda. Porque ele vai se ver obrigado com o cap do LeBron, com o cap que sobrar e 3 picks, contratar uma estrela para jogar com o AD. Senão já era a franquia. Porque assim, o Pelinka, ele tem um desafio muito grande e num tempo muito indeterminado. Que é o seguinte: a era pós-LeBron e talvez pós-AD vai ser como? Vai ser próspera? Ou a gente vai viver tempos negros como foi a era pós-Kobe? Sabe? Então assim, o Pelinka tem essa bucha e ele já se provou capaz, inclusive já era para ter ganho títulos de executivo do ano pela NBA, mas a NBA tá nem aí para Lakers. E precisa também preparar o terreno para continuidade, né? Exatamente. Então, o Tim Reeves é o nosso futuro? Pode ser? Pode ser. Aí depende muito do que vai acontecer. Então, Eduardo, o que eu posso te responder, se o Rafa e o Américo aí estão, obviamente, abertos a querer responder alguma coisa, o que eu posso te responder não influencia, independente da escolha dele, tá? Influencia o Pelinka. Influencia a montagem do time pro ano que vem. Nesse momento agora, com a deadline fechada, é focar para se classificar. Hoje é um jogo muito importante, teremos um calendário extremamente importante e também difícil daqui até o abril. Mas temos a parada do All-Star, se preocupar com a saúde dos atletas, tentar o mais rápido possível botar o Gabe Vincent e o Vando para jogarem. E a gente precisa aguardar isso, certo? Algo mais para falar de LeBron e deadline, senhores? Não, mas tem mais uma pergunta no chat, não tem? Tem mais duas, na verdade. Mais duas? Isso. Cara, não, pode seguir. Em questão a deadline, assim, teve alguns movimentos legais para alguns times, que nem o New York Knicks, se reforçando muito bem. Quem diria que você ia usar essa frase, hein, Rafael? É uma coisa muito rara de se falar, né? Nova York não fazendo merda em Nova York fazendo deadline. Bons movimentos, cara. Assim, é curioso, né? Dito isso, não passa da primeira rodada de playoff. Mas pelo menos eles tentaram, né? Dizer que eles não estão tentando. Não dá pra tirar que eles estão tentando, mas tem um sapo enterrado no Madison Square Garden, não é possível. Sim. Agora, eu acho assim... Quando eles acertam, o máximo que eles conseguem é a segunda rodada de playoffs, hein? Eu não sei pra vocês, mas eu acho que a que mais me surpreendeu foi a aquisição do Milwaukee Bucks pegando Pat Beverly. Ressuscitaram até tweet do Lillard tirando sarro do Beverly. Mas eles precisavam de guarda que defende. É isso que eu ia falar. O nome em si, ele pode até surpreender. A necessidade, não. O motivo da troca, não. Eu achei, inclusive, uma das melhores trocas da deadline. Se você pegar as equipes grandes que precisam reforçar pontualmente, talvez as melhores equipes foi Bucks e Nova York. Sim. Segundo e terceiro.
Nova York... Cameron Payne, que achava que era um baita de um jogador em Phoenix, né? Só o Nick achava isso. Pois é. Um abraço, Nick. Abraço, Nick. Gente, Nova York... O pessoal jogava contra a gente também, tem isso também. Nova York se desfez do contrato desgraçado de Evan Fournier. Nossa, é verdade. Fournier que provavelmente vai entrar em mercado de buyout. E não vai ganhar um contrato desgraçado dele. Quer dizer, vai, mas não, né, o buyout. Enfim. Não desse jeito. Rafa, vou passar para você diretaço. Outra pergunta do Eduardo Martinez, um abraço. Vocês acham que o D-Low se salvou de ser trocado com essa reta final, ou seja, com essa performance aí muito boa que ele fez nos últimos jogos? Com certeza sim. É o Mr. Deadline, né? Quando ele tá prestes a ser trocado, ele começa a jogar basquete. Agora o meu medo é ele voltar a jogar o que ele tem jogado, o que ele tá jogando antes, né? Cara, eu acho que a tendência é só melhorar, porque vai tirar a pressão da cabeça de que ele vai sair, que ele vai ser trocado, que ele não vai jogar mais, e lá. Eu acho que a tendência é que ele continue a melhorar o basquete que ele vem apresentando. Não vejo uma tendência de queda nele, não. Eu espero que esse cara, sinceramente, ele queime a minha língua, porque eu não acho que ele vai fazer um bom playoff. Tipo Kent Bazemore. Nossa. Quente, queima, entendeu? Quem é novo aqui, pedimos desculpas pelo humor do nosso host, ele é um pouco rebuscado. Obrigado. Até nós que fazemos companhia a ele nas gravações e lives futuras, a gente vai demorar um pouco para pegar algumas coisas. Mas assim, voltando ao assunto de Low, ele nunca foi um jogador de jogar playoff, né? Nunca foi testado realmente num playoff da vida num time contender, a não ser por Golden State, né? Que ele não era utilizado. Mas nessa última temporada a gente viu um D-Low que, quando entrava em quadra, ele não era muito efetivo, ele não ajudava na defesa. Então eu espero muito ver esse D-Low nessa temporada, ver se existe alguma evolução. Porque eu acho que é a última chance dele, viu? Eu acho que é a última chance dele estar em um time contender. Mas acho que ele também sabe disso. Eu vou colorir um pouco mais essa narrativa, que eu acho que existe muito... A produção aqui tá me avisando que tem um caramelo aqui que tá brincando com a zorra da garrafa. Então, enfim... Eu acho que existe um pouco de... E o Sacana tá brincando legal. Que eu acho que é o seguinte... Américo, pra eu resolver essa questão, eu vou passar pra você. Que é o seguinte... Passa. O ego ferido. Ele leu muita coisa pra ficar com o ego ferido. Sim, também. Porque né, a nossa fanbase é tóxica para um cacete, né? Então, assim... A Laker Nation é tóxica, Américo? Ah, imagina, né? Então, assim, eu achei que era só a base brasileira. Não, base em geral. Mas, assim, ele leu muita coisa sobre ele. Vamos dizer, basicamente, desde o começo da temporada ele estava sendo sempre criticado. Ele veio melhorar nos últimos 10 jogos? Sim. Nos últimos 10 jogos ele começou especificamente desde que ele voltou a ser titular. Então, é que aí a gente vai ter que discutir sobre o nosso técnico. Então foi desde de que o Ken Reddish se lesionou, né? Veja, a inconsistência do nosso coach, eu não quero nem, se vocês me permitirem, eu não quero nem discutir aqui hoje. Porque não. Eu acho que a gente tá falando isso há uns 3 episódios no nosso podcast. Exato. Então, assim... Desculpa, mas nós falamos desde a off-season, tá? Não, desde a temporada passada, off-season. Desde os playoffs passados. Um abraço pra minha saúde mental. A questão... Eu sou o cara que fala que esse cara não tinha que ter voltado. Enfim. A questão que eu paro pra pensar o cara que assina um novo acordo com o Lakers, que vê esse turbilhão de mensagens dizendo que ele tem que ir embora, tem que se livrar dele, o cara ir pro banco de reservas e se machuca, cara, o cara fica mordido. E assim, eu senti uma coisa, ele quer ser vencedor. Essa semana saiu o blog / podcast dele no YouTube, que ele foi na casa do AD. E ele viu lá várias das coisas que o AD venceu
com título com o Lakers, inclusive uma réplica do troféu, o Larry O'Brien. Cara, a forma como ele vê, ele até pega o troféu, a forma como ele vê, ele pega, ele quer aquilo pra se provar, sabe? Então, assim, só essa mentalidade dele já ajuda muito. Quando o cara quer dinheiro, você sabe que ele é diferente, o discurso, tudo é diferente. Ele mais problematiza o jogo que resolve, né? Eu posso dar inúmeros exemplos que tem na liga. Fato é que o D-Lo, ele se mordeu, e ele próprio, a partir do momento que ele obteve novamente a titularidade, ele foi pra cima. Ele foi pra cima atrás do seu salário mesmo, atrás da sua própria credibilidade. Tanto é que tem aquela questão do jogo que ele supostamente ele chora, que ele dá um lob pro LeBron, que ele fala, porra, é isso, eu tô realizando o sonho, eu tô dando um lob pro LeBron. Ele não quer, ele gosta de viver cada dia como Laker, e ele não quer perder isso, sabe? Então a forma como ele jogou, eu sinceramente não vejo ele deixando de jogar, pelo menos na temporada regular. Eu não vejo ele deixando de jogar isso que ele joga. Ele vai continuar. Se nos playoffs ele vai sentir alguma certa mentalidade diferente, a gente vai ter que aguardar. Fato é, temos um bom armador por um bom preço para fazer o que ele faz. Inclusive tendo recorde depois de muito tempo de número de assistências em um jogo. Temos o Prime AD e nós temos o LeBron, que quando a chavinha do playoff ativa, esquece. A gente viu isso na Copa NBA. Pessoal, com todo respeito, até a nossa própria... nossos próprios seguidores. O pessoal fala pra caralho. Mas quando chega na hora do vamos ver, meus amigos, por enquanto, temporada 23 e 24, temos um campeão. Temos um banner. E esse campeão Los Angeles Lakers que tá no ginásio do Los Angeles Lakers. Sim, por um acaso jogando sério num jogo decisivo, a gente viu que é capaz. Atropelamos o incrível Indiana do incrível Haliburton. Ganhamos uma Copa NBA. Qual o peso dela? Eu mesmo já falei. Mas na hora do vamos ver, e é histórico por ser o primeiro, mas na hora do vamos ver, quando todas as equipes participaram, velho, deu Lakers. Então assim, se vai mudar, se vai crescer, se vai ficar melhor, tomara. Fato, contra fatos não há argumentos. O troféu tá em casa. E se lá na frente o troféu mais importante, que é de fato o troféu da NBA, vai ser nosso ou não, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que torcer, a gente vai ter que acompanhar essa melhora. Por enquanto, o campeão da temporada é o Lakers. Então, é muito cuidado. Nós temos uma equipe boa, tem como fortalecer mais agora no mercado de buyout, pra gente ir forte, porque obviamente não somos os favoritos agora, pra ir pros playoffs. Não somos os favoritos. Talvez a gente brigue ali no máximo até uma sexta colocação. Então eu acho que não vai passar disso. Mas na season, antes dos movimentos feitos pelo Pelinka, nós nem para os playoffs estamos indo. A gente custou para chegar no play-in, para enfrentar o Minnesota. Entendeu? E aonde nós chegamos? Pois é. Então assim, só um adendo, o Pedro, que a Dead, falando, lá ele. Eu acho que, voltando ao assunto de Low, eu acho que o que fez ele não ser trocado assim pelo DeJounte Murray, que eu acho que iria acontecer, foi aquela bola que ele meteu contra a Golden State. Eu acho que aquela bola que ele fez contra a Golden State, fazendo o time empatar aquele jogo, eu acho que foi o divisor de águas para ele. Porque ele teve culhão ali, viu? Pois sabe que eu acho que ganhou mais. Pra mim, qual é o jogo definitivo? O do Boston. Também. Sabe por quê? Que sem Edi. Não temos nem Edi e LeBron. Cara, sem sacanagem, nós três aqui. A gente achou o quê? Que ia perder. Tanto é que eu brinco, eu falo que o Américo me saca. Eu queria a esperança do primeiro quarto. Cara, e quem conduziu até a vitória foi o senhor Austin Reeves, obviamente, e o senhor D'Angelo Russell.
tinha uma diferença. Vocês podem reassistir, não precisa nem confiar em mim. Mas tinha uma diferença em quadra quando o D'Angelo estava e quando ele não estava. Por quê? Eles colocaram a bola debaixo do braço e simplesmente carregaram o time. Então, assim, o D'Angelo, ele é agora, finalmente, a gente tá dando uma cancha pro time e ainda tem gente machucada. Então, mesmo assim, o time tá... Até o próprio Han, ele tá conseguindo conduzir melhor agora. Então, eu vejo, por essa razão, muita paciência. Acho que o período da paciência ele já foi. O período do time engrenar, acho que tá sendo. E o momento que o time vai crescer nos playoffs. Então, eu espero até lá a gente estar numa posição boa, tentar evitar esse play-in, de verdade. Tentar chegar na oitava, não, nem a sétima. É complicado chegar na sexta colocação. Mas quem sabe? Vamos jogo após jogo, desafio após desafio, como é o Denver Nuggets agora. E quem assumiu o Oeste, Pedro? É o OKC, meu filho. Mas aí eu venho falando... É o quê? Ah, não. Você vai falar do time pequeno? Isso. Nossos primos, infelizmente, são os líderes nossa. da Oeste. Dá um banner pra eles. 10h30 o cara vem falar de Clippers. Rapaz, 2 banners que a gente tem que dar. Um pro Clippers, de campeão provisório. O outro pro Celtics, de campeão da HBO Max. Porque eles ficaram sacaneando que ganharam da gente no nosso próprio seriado. Dá um banner da HBO Max pra eles. E um ano de assinatura pra cada um. Que título mesmo? Enfim. Senhores, mais perguntas aqui na nossa live. O Fábio Gomes. Por essa razão, gostei dessa página. Seriedade, sobriedade e entender muito do riscado. E Rafa, tamo junto. Santos, sempre Santos. Mais um companheiro. Camisa do Fábio Costa, hein? Ó. Mais um companheiro de sofrimento. Um abraço, Fábio. Marcos Dutra, nosso parceiro lá do Lakers no ar. Um abraço para o Marcos, para o Emerson. Mandou uma mensagem aqui. Salve, meus queridos. Pergunta para o meu grande amigo Pedro Henrique. Como você desenharia um Los Angeles Lakers sem LeBron James para a próxima temporada? Saudações tricolores. Me chamou de Pedro Henrique, ó. Só minha mãe me chama assim. Pois é, tomou bronca, hein? Marquinho, saudações tricolores, meu amigo. Eu vou dizer o seguinte. Eu ainda não me vejo. Acho que LeBron é um cara para se aposentar com a camisa do Lakers, tá? Se a gente levar em consideração que temos alguns contratos expirantes, o do próprio D'Angelo Russell pode ser expirante, com as novas regras da CBA, que a gente não tá sequer no primeiro avental do Lakers, e numa louca hipótese de não ter LeBron James para a próxima temporada, é preciso levar em consideração que atualmente o contrato do LeBron é 47 milhões. Então a gente teria 47 milhões a menos e 3 piques de primeira rodada. O que vai dar para fazer eu não sei. Eu vou arriscar falar uma coisa aqui. Diante do cenário que eu vejo em outros times. Dá para pegar um armador jovem, tá? E por um salário menor dá para pegar um Klay Thompson. Klay Thompson hoje ganha um salário muito caro. E eu duvido que o Golden State, ainda mais agora sem o grande... qual é o nome? Bob Myers, que era o gerente geral. Bob Myers, isso mesmo. Bob Myers não tá mais no Golden State. Ele não tem a mesma afinidade com esses jogadores. Então eu duvido muito que o Klay Thompson vai ganhar o que ainda ganha, que eu vou até dar uma olhada aqui rapidinho. Ele ganha 43 milhões. É quase o LeBron James. E ele ganha por conta do seu legado do Golden State. Klay Thompson tá como 37.980. Aqui pra mim ele tá como 43.219. 37.980 ele ganhava 21.22, Rafa. Então eu tô num site que tá desatualizado. Tá desatualizado. O contrato dele é... alguns jogadores que pode desembarcar nessa próxima free agent. Deixa eu só concluir a pergunta. E aí você traz. Aí eu vejo da seguinte forma: um proeminente All-Star, um jogador que vai passar múltiplos anos no Los Angeles Lakers, de preferência que se identifique com Los Angeles Lakers. Podemos voltar para a novela Lavigne? Podemos.
Podemos voltar para algum armador? Podemos. Meu sonho, óbvio que isso não vai acontecer. Meu sonho seria um De'Aaron Fox. Mas eu não vejo isso ocorrendo. Mas se o sonho Donovan Mitchell é possível e ainda sobra um dinheiro pra gente trazer um outro jogador titular, pra mim tá ótimo. Então assim, tá muito cedo, muita coisa pode acontecer, muito jogador pode declinar play option. Sinceramente, eu não imagino LeBron James declinando sua play option de 51 milhões. Se ele for declinar, e aí eu acharia muito bom, seria para assinar 2 anos e para reduzir o salário. Porque eu acho que nenhum time pagaria 51 para ele. Não mesmo. Qual time identificado? Com a fase que ele tá, não. Não, e outra, se for pegar times identificados, tipo Miami Heat não paga nenhum jogador o que o jogador merece, em prol de brigar por título. Jimmy Butler, Adebayo, etc. Não paga. Bucks também não. O Bucks até paga porque é o Giannis que botou o cara no mapa. Tirando isso, mais nada. Os times que podem, por exemplo, Filadélfia pode jogar um Tobias Harris fora para tentar pegar um LeBron? Pode, mas não tem identificação. Os times que tem Boston ele não vai. Não vai. Os times que ele tem identificação. Cleveland não vai fazer isso. Porque é o quê? 1 ano de LeBron James sacrificando 5 próximos? Não vai. Miami Heat não vai fazer isso. E o Lakers é o único lugar. Então assim, Golden State faria isso? A que custo? Pela gratidão não vale. Porque assim, para e pensa pro contexto Só se não renovar com o Klay Thompson. Renovar com o Klay Thompson. Mas para e pensa pro contexto do torcedor. Você vai jogar um ídolo meu fora que jogou a vida toda aqui pra trazer um cara que foi rival a gente em não sei quantas finais? Sabe? O contexto é complicado, né? Mas é o LeBron. Não é assim que funciona. A questão do pertencimento não é assim que funciona. Enfim. Temos notícias, eu quero já passar, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Um abraço pro Marcos, um abraço pro Fábio, um abraço pro Eduardo. Quem tiver mais perguntas, a gente está acompanhando aqui. Um efusivo abraço. Eu quero trazer um pré-game. Podemos? Temos 1 hora já de live, mas como ela se propôs a trazer tudo isso, vamos trazer. Temos jogo contra Denver. Nosso eterno rival, muita gente tem medo acha que o Denver é bicho papão. Eu acho que a gente tem plena chance de ganhar de Denver hoje. É a Black Mamba Jersey. A estátua já tá na rua, né? Temos algumas novidades aqui, né, que eu vou trazer. Davi Han disse o seguinte: ele esclareceu que D'Angelo Russell recebeu uma injeção no joelho que o manteve fora dos treinos de ontem. O injury report de ontem para o jogo de hoje não trazia o D'Angelo Russell em qualquer status. Logo, ele está livre para jogar hoje. Quantos minutos ele vai jogar? De que forma ele vai jogar? Só assistindo o jogo para saber, que é hoje 00:30 no Prime Video no League Pass. Fizeram isso porque existia a possibilidade de negociar ele. Com certeza. E o Davi Han ainda cagou no pau. Essa que é a verdade. Porque ele foi ajustes de procedimento. Quem é que responde assim? Ninguém. E aí depois teve um porta-voz dizendo não tem problema, foi de lesão mesmo. E ele tá vendo se pode participar ou não. Ele participou ontem, hoje ele não pode. Questionado se o jogo dessa noite é considerado vamos dizer assim, um fiel da balança. É difícil falar sério quando tem essa buzininha aqui de fundo do cachorro brincando, mas eu vou tentar de novo. Quando questionado se o jogo dessa noite é um game changer, um fiel da balança, considerando que o Nuggets derrotou o Lakers em 6 jogos consecutivos, os 4-0 dos playoffs, os 2 jogos que tivemos até agora, Davi Han reformulou a conversa dizendo que falou, Miguel, que é um relatório de progresso onde o Lakers está atualmente. Eu acho que é muito mais possível agora do que nos 2 jogos anteriores dessa temporada, correto? Pra mim é divisor de águas esse jogo. A atitude que o time tiver em quadra pode não ganhar, que é mais provável que aconteça, sejamos sinceros. Concordo com a América. O time está entrosado, a gente perdeu o principal defensor do time por um tempo, que é o Vando, pode não acontecer.
Mas se esse time mostrar vontade, gana pra vencer, jogar com a vontade que jogou contra Boston, porque tava com os bancários e tal, e ganhou do melhor time do leste. E depois ganhou do Knicks, que era o terceiro melhor. Tem que lembrar disso também. Então, assim, se jogar com a vontade que esse time geralmente demonstra em jogo grande, é possível ganhar hoje, sim, com o AD e com o LeBron. Não descarto isso. É isso, Rafa? Mas... Perdão, pensei que você já tinha terminado, Américo. Não tem problema. Pode ser. É isso. E tem um a mais ainda também, que tem um jogador que vem motivado hoje. Quem? Hoje é aniversário de Rui Hashimura. Ruizito da galera que tava lá na estátua. Sim. Estava lá. Rui Hashimura hoje faz aniversário. O jogador, quando faz aniversário, se motiva, né? Depende do uma coincidência, o jogador que faz aniversário fica mais velho. Esse ponto é inevitável. Bom, Só para concluir, conclua. Eu espero que o time entre com vontade, como ele mostra em jogos grandes. A gente tem muita dificuldade quando joga contra Hornets, contra Houston, que a gente acha que vai ganhar em qualquer momento. Se entrar com vontade para ganhar hoje, é possível ganhar, ainda mais que vai ter o LeBron e o AD de volta. De Black Mamba. Américo, tem uma pergunta. E de Black Mamba. De Black Mamba. Tem uma pergunta para você, Américo. Diga. Falando mais um pouquinho de trade deadline, o sonho da Laker Nation nos últimos anos aí era ter Buddy Hield. O que você me diz de Buddy Hield em Filadélfia? Que vai ser um aluguel para melhorar os arremessos do time. Pode ser uma arma importante, principalmente em jogos quando o Embiid voltar da lesão, se ele voltar esse ano, né, que a gente não sabe qual é a gravidade da lesão de menisco, porque ele operou, eles estão rezando que recupere em 2 semanas, mas a gente não sabe. Ele vai ser um complemento para quando os times começarem a dobrar no Embiid, ter 3 jogadores marcando ele, porque aí vai ter mais espaço na quadra. Mas ele é um contrato expirante, vai depender muito da ranking. Um contrato expirante do jogador expirado. Vai depender muito da atuação que ele tiver, mas eu nunca entendi muito esse clamor da Laker Nation de o Buddy Hield é o salvador da pátria, o jogador que a gente precisa. Ele tá há 3 anos em Indiana e não fez nada demais. Mas é Indiana. Mas, Indiana montou o time para chegar em playoff e já desmontou o time de novo. Tá o Haliburton, o Siakam e os Rodoboy da quadra para jogar com as trocas que fizeram. Outra coisa, o Sacramento melhorou depois que ele saiu. Então será mesmo que ele é a peça que falta pra gente? Eu não acho. Nunca foi. O Tanner foi para onde? Que eu não me lembro. No Indiana. Ele já tá no Indiana? Continua no Indiana. Veja só, o que eu faria em homenagem ao Buddy Hield chegando em Filadélfia? Eu botaria uma faixa assim, Philadelphia 76ers. Thank you very much. Calma. Foto do Harden com a camisa de fila. Foto do Doc Rivers com a jaqueta de fila. E para receber ele, o Tobias Harris. Em cima, assim, ó, onde tá escrito Philadelphia 76ers. Embaixo, Casa dos Peladeiros. Bem-vindo, peladeiro. É verdade. Você falou, eu não sei qual foi o contrato horrível que a gente falou, que se livraram. Tem esse contrato do Tobias Harris aí, que Philadelphia, nossa senhora, é uma herança dos primos, viu? Salvo engano, esse contrato foi feito para trade. Ele é expirante. É isso que eu ia falar, Tobias Harris é expirante. Legal, a partir de agora ele entra naquele mercado de mínimo de veterano. Acabou o castigo. Assim. A torcida em Filadélfia tá soltando fogos. Pois é. Eu ainda acho que um Toronto paga uns 30 pra ele, viu? Não paga. Do jeito que Depois da experiência Fred VanVleet, não paga. O Américo, pior que eu acho que paga, viu? Paga. Olha se o que não, eles estão fazendo, cara. Se não é ele, se não é ele, é um Hornets da vida, paga. O Hornets tudo bem, porque é mal gerido, a gente sabe que é mal gerido. Toronto entrou em rebuild, esquece, não vai pagar 30 milhões do Tobias. Pô, vocês estão de sacanagem, pô.
É o Tobias Harris, pô. Ó, tem um jogador nessa free agents do próximo ano aqui, que acho que é o único jogador que assim que me brilha os olhos aqui, que é DeMar DeRozan. Ainda bem que é só você que gosta de velho. Bom... De sacanagem também. Ah, não, para. Cara, eu gostaria de ver ele do Lakers, cara. Ah, ele queria ver, mas isso há 3 anos atrás. Só 3? Passou o bonde. Não dá mais. Que impacto o DeMar DeRozan vai trazer pro jogo do Lakers hoje? Ou um ano que vem? Um ano que vem, quer dizer, um ano dele mais velho. Que impacto ele traz pro time? Pois é. Mais uma pergunta aqui do Marquinhos do Lakers no ar, é o seguinte. 2 perguntas e uma me fudeu. Ih, rapaz. Primeira pergunta é, então teremos que aguardar a off-season para ver os próximos capítulos? Marquinho... A resposta é sim. Com certeza. Marquinho, o que eu posso dizer para você é o seguinte, temos um campeonato a ganhar. O Lakers é um dos times que... 82 jogos, você tem é uma maratona, como o LeBron gosta de falar. Tem gente que gosta de acelerar no começo e tem gente que acelera no final. Qual é a diferença? Tem gente que nem acelera. Qual é a diferença fundamental? Geralmente quem acelera no final mantém o gás nos playoffs, tá? De ponta a ponta, o jogo tá cada vez mais físico, é muito difícil. Então você olhar para equipes que começaram mal e que elas foram melhorando e surpreende, como o Lakers aconteceu. Se você pegar a NBA e zerar todo o placar, vamos supor, se você zerasse todo o placar, toda a classificação da deadline em diante, o Lakers era um dos principais times do Oeste, porque o time tinha mudado, porque era outra mentalidade, não era aquela experiência horrível do Russell Westbrook. Então é muito complicado. Eu acho que o Lakers agora, reforçando, só para lembrar, tem deadline para o mercado de buyout, 1º de março, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver as equipes já se reforçando. Daqui para, sei lá, semana que vem a gente já vai ver equipes, sei lá, vai esperar o tal do clear waivers, né? Então se livrar da questão burocrática de um Kyle Lowry, que sequer se apresentou até agora no Hornets, né? Ter a dispensa dele para ele ir para fila. E como a imprensa está dizendo, dispensa de Weary ser dispensado para vir pro Lakers. Tomara, viu? Sobre isso, Rafael, eu vou trazer até uma coisa que o Pelinka respondeu antes do jogo. Perguntaram pro Pelinka qual é a prioridade do Lakers no mercado de buyout. Ele deu 2 respostas. Primeira resposta: um armador ball handling, ou seja, criador de jogadas, que tem manejo de bola. Essa é a primeira. O segundo é o melhor jogador disponível no mercado de buyout. Ele não especificou posição. Ele falou somente o melhor. A necessidade. Tá? Uma notícia para dizer agora, tá? Que é o seguinte: bota na lista, senhor Rafael. O Pistons acaba de dispensar Danilo Gallinari. Olha só. O Galo, hein? Olha o Galo. Citamos Gallinari hoje. Não, Gallinari e Deadline são irmãos, tá? É uma história de amor mais bonita que Crepúsculo. E ele deve começar agora na sexta-feira as reuniões de free agents. Então o Galo está nessa lista. Não sei quanto o Galo ganha, vou até olhar rapidamente aqui para saber se ele entra naquela cota, porque quem sabe, né? Mesmo vindo de Boston, quem sabe... Provavelmente entra. 6 milhões. Ele ganhou 6 milhões, então muita gente pode contratar o Galo. Mas enfim, Galo está na fila do desemprego, né? Agregaria o Galo? É outro que se fosse 3 anos atrás, sim. Hoje não. Entre o Marcus Morris, aí você tá falando de power forward, né? O ala pivô. Entre o Marcus Morris
O melhor nome pra mim era o PJ Tucker, mas que não vai ser dispensado pelo Clippers. Entre o Marcus Morris e o Galo, eu prefiro o Morris. Também. Acho que ele contribui mais. O Morris tem mais cara de elenco do que o Gallinari. Entre Kyle Lowry e Spencer Dinwiddie, quem vocês iriam? Eu ia de... Ridley, no Pergunta Idiota. Eu iria de Lowry. Eu iria de Dinwiddie. Eu também iria de Dinwiddie. Por que o Lowry? Ambos têm limitações, tá? Contudo... Dinwiddie defensiva. E o Lowry, além da experiência, é trazer a bola. Ele tem uma armação, ao meu ver, melhor que o Dinwiddie. Mas ambos contribuiriam muito bem. Só para não deixar no vácuo meu amigo Marquinhos. É esta a resposta que eu tô esperando. Você já viu? E aí? E aí? Acha assim, é cedo para quem tá vendo a live e não viu o chat, foi perguntado ao torcedor tricolor aqui se Germán Cano superou Frederico. A instituição Frederico Chaves Guedes. Respeito. A instituição Frederico Chaves Guedes como melhor centroavante. Eu ia falar camisa 9, mas o Cano não usa 9. Então, melhor centroavante na história do Fluminense. Veja só. E aí? Veja só. É injusto. Desculpa, Pedro. Desculpa, Pedro, mas Frederico foi tão bom que eu nunca ouvi falar dele, não sei nem quem é. Frederico Chaves Guedes, pelo amor de Deus, a instituição. O Fred. Ah, tá. Perdoe nosso colega de... O ignorante da Baixada. Que tá com sono. Aí já começa a não lembrar as coisas. Bom, é muito prematuro. O Cano ainda não findou a passagem dele no Fluminense. Então não tem como dizer. Então, por enquanto, é o Fred. Então, por enquanto, a resposta é não. Por enquanto, não. O Cano só ganhou uma Libertadores. Só, né? Só o maior título da história do meu time. Só. Só atrás desde sempre. Ele só não fez chover na Libertadores. Ele não superou o Fred. Só foi o Rei da América. Vai se lascar, irmão. Vai se lascar. Só foi o Rei da América. Só. Tem tudo pra... Ele não superou o Fred. E ele não superou o Fred. Ele tem tudo pra superar o Fred, mas ainda não superou. Vai te lascar. Para. Eu acho que existem duas discussões. Se ele é o melhor... Entre o Fred e o Cone é mais útil, velho. Que isso? Aí você tá preso... O Fred... 14. O Fred... A discussão, eu acho que certa é se o Cano e o Fred que é o melhor atacante. É uma coisa. Como ídolo, o Fred continua sendo. Até porque, pro time da Libertadores ter sido formado do jeito que foi, precisou do Fred diretor. Então, calma. Agora, Douglas Costa. O raio. O raio. Só veio ficar de Fred. Frederico ficou quando o time tinha 1% de chance de ficar na Série A. É isso que eu falo. Ele ficou na merda com a gente. Enfim, vamos voltar pro basquete. Voltar pro basquete, que é o que interessa. Fábio perguntou: na opinião de vocês, Gabe Vincent ainda pode ser útil? Não sei. Não sei. Não. Sabe por quê? Pode ser útil, sim, em uma troca futura. Pode ser. Sabe o que acontece, Fábio? Não existe só o momento dele se recuperar. Existe o momento dele pegar no tranco. Quando o pessoal tava falando que tava irregular o Vanderbilt, aí na infelicidade dele voltar, ele vai pro time titular, ele readquire o ritmo de jogo e se machuca. E não é de um dia pra noite que se volta a jogar, né? Olha ainda quantos... mais no nível de NBA, ainda mais no auge físico que os jogadores estão no meio da temporada. Não, e outra, o Gabe Vincent tá machucado desde a pré. Olha quantos meses ele tá parado. O Gabe Vincent é a versão 2.0 do Kendrick Nunn. Inclusive, Américo, agora eu vou ter que vestir o terno do advogado, adicionar o setor jurídico do Showtime Brasil e entrar com uma ação indenizatória contra o Miami Heat. Que departamento médico de merda é esse que a gente pega os caras de lá? São bem bichados pra cá. Porra, os caras não jogam a temporada, irmão. 2.
2 que não jogam a temporada. Ou seja, fica de lição para Robert Pelinka e seus capachos de não é para pegar jogador do Miami Heat. Evita o Miami. Pra mim, isso é praga de torcedor. Cara. Por isso tem que ser evitado o Kyle Lowry. Agora faz todo sentido. Você tem um ponto, Américo. Faz todo sentido. O Gabe tá bichado, Fábio. Infelizmente, porque ele demonstrou muita qualidade. Inclusive, a gente, no nosso podcast de off-season, a gente elogiou bastante o Gabe Vincent pelo que ele trouxe nos playoffs do Miami Heat. A questão toda é que a gente não tem nem o direito de dizer que ele não se adaptou. Ele não jogou. Ele jogou pra isso. Pois é. É igual a primeira temporada do Kendrick Nunn. Ele joga a segunda, você vê que tem alguma coisa ali, mas não é o suficiente. A falta da primeira temporada acabou com ele. O ápice do Kendrick Nunn vestindo a camisa do Lakers foi ele ser trocado pelo Hashimura. É o ápice. Ele foi embora. Sim. Então, assim, possa ser que o Gabe Vincent seja trocado, porque ele ainda pode ser interessante na NBA. Porque quando ele jogou sério pela última vez, ele jogou pra caralho. É muito, muito complicado. Senhores, voltando pro nosso pré-jogo, Pelinka disse que está esperançoso que o Vanderbilt não precisará de uma cirurgia no final da temporada, mas esclarecer que essa ainda não é uma opção e que está em discussão quando ele voltará a ser avaliado daqui a um mês. Então, sequer a gente pode pensar se o Vandeco vai jogar a temporada. Então, talvez esse melhor jogador disponível seja um defensor. Agora, que defensor? Não sabemos. Então, o risco real é que o Vander perca a temporada, tá? A avaliação daqui 4 meses provavelmente é para ver se evita ou não a cirurgia. Mas infelizmente a gente tem que contar com que o Vander não esteja mais com a gente essa temporada. Pelinka disse que a equipe está esperançosa de trazer de volta o Vander e o Gabe Vincent em breve, e ainda adicionar um jogador realmente bom do mercado de buyout. Aí tem aquela informação que o Américo trouxe, né, de não poder comprar uma casa se ela não está à venda, né? E o que mais que temos aqui? Por enquanto isso com certeza foi de algum jogador que ele foi atrás e não quiseram negociar. Muito provavelmente, Rafa, porque teve uma situação, tá, que surgiu. Posso discordar de ambos? Por favor. Eu acho que não teve negociação nenhuma nessa deadline. Parece que surgiu uma. A negociação que teve, eu sei qual que você vai falar, que é do O'Neal. Isso. Que era Gabe Vincent, mas escolhas de segunda rodada. Não era uma negociação para mudar o elenco. Era para incorporar o elenco num ponto específico. Quando ele fala, você não compra uma casa que não está à venda, é de troca gigante. Chegar no Donovan Mitchell, chegar no outro jogador, Trae Young. É esse tipo de coisa que ele está falando. Ele fala que não tinha uma casa à venda porque não tinha casa à venda. Não tinha como fazer uma negociação dessa agora. Então era mais fácil para as necessidades do Lakers ir atrás de alguém no mercado de buyout que sai mais barato, e aí volta toda a explicação que o Pedro deu financeiramente da situação, do que ele tentar arriscar uma negociação gigantesca e frustrar o torcedor e botar uma pressão desnecessária no time. Dos supostos jogadores que estão para vir para buyout, quem seria a sua preferência, Pedro? Caramba! Dos nomes até agora ventilados, né? Que temos vários nomes aí. Eu não sei. Eu não tenho um consenso de um nome, sabe, Rafa? Eu acho que... Eu tenho um nome que, assim, pode ser que ele tome buyout, mas eu acho muito difícil. Até pela situação do time. Certo. Que é o Gary Trent. O Gary Trent eu ainda chamo de sonho impossível. Se for, beleza. Dos nomes que o Shams e o Woj disse vão tomar, eu ainda não tenho. O Gary Trent, ele não, ninguém fala, ele ventilou que ele vai tomar, mas existe a possibilidade, né? Eu vou falar um nome aqui que vocês vão querer me bater.
O que acontece? Quando finalizou o horário, 17 horas, a gente teve eles colocando assim, principalmente o Woj. Time tal, por exemplo, vou falar, Atlanta Murray decidiu permanecer com o DeJounte Murray. Ou Atlanta Murray, ó. Atlanta Hawks decidiu permanecer com o DeJounte Murray. O outro foi Chicago Bulls, decidiu permanecer com o Andre Drummond. Fato é, será que esse Chicago Bulls ainda está pensando em se classificar? Porque se não tiver, tem uma lógica, um sentido dispensar o Andre Drummond. Logo já me vem a minha resposta de Andre Drummond. Por que o Andre Drummond? Pedro, ele deu certo quando veio aqui? Rafael já tá mandando tomar no cu. Pedro, ele deu certo quando veio pra cá? Não. Por uma série de motivos, e a minha avaliação não foi da forma que deveria. Ele não tinha a bola na mão do jeito que deveria. Foi posto muito tempo no banco, não apresentou qualidade. E na minha visão, um dos poucos erros que Frank Vogel cometeu foi não saber utilizar o Andre Drummond. Qual é a habilidade que o Drummond tem que ajudaria muito? É o duelo contra Denver. Aquele Dwight Howard, reboteiro, brigador, que estrangulou o espaço, sufocou completamente o espaço do Jokic, um dos poucos que sabe fazer ainda na liga como pivô é o Drummond, que é um reboteiro. Posso acabar com o seu sonho? Pode acabar com o meu sonho. O Bulls atualmente está em 9º lugar na Conferência Leste, ou seja, eles estão brigando por vaga de play-in. Então foda-se tudo isso, não vamos perder tempo. Muito improvavelmente o Drummond vai ser dispensado. E Robin Lopes não poderia fazer isso? Jesus Cristo. Rapaz, Robin Lopes não faz isso há 10 anos, Rafa. Por que eu acreditaria agora? A melhor coisa que o Robin Lopes faz é brigar com o mascote. É só isso. Caralho. Senhores, a gente está chegando em 1h30, né? Todas as... Américo? Não, o Américo não respondeu. Faltou o Américo. É verdade. O que seria o seu desejo de buyout? Se der para trazer 2, eu traria o Marcus Morris e o DeWitt. Eu acho que... São bem possíveis. Acho que seriam complementos interessantes para o time e provavelmente com isso o Reyes acaba dançando, porque eu ainda acredito que o Christian Wood pode render alguma coisa aqui. Como eu sou host hoje do programa, eu vou mudar completamente minha opinião, porque sim, eu vou acompanhar o relator Américo, tá? Eu vou com ele. Esses, pra mim, são de sonho possíveis. No entanto, de acordo com a lógica do Pelinka, que eu concordo que a gente precisa de um point guard reserva, na possibilidade, eu iria de Spencer Dinwiddie e Gary Trent. Eu achei que você ia falar um outro nome que tomou um buyout aí. Qual? Oladipo. Se ele não tivesse machucado. Eu gosto do Oladipo, ele é um Laker, ele é um torcedor do Los Angeles Lakers declarado, eu gosto dele, mas não acredito que é o momento. Senhores, 1h27 de live temos, tá? De mais nada, antes de agradecer a todo mundo, eu quero saber, temos considerações finais, eu quero predições, né? Quero a opinião de vocês. Américo, sua opinião, sua análise, sua previsão para o jogo de hoje, que começa meia-noite ao vivo no Prime Video. Se a gente jogar com vontade, Lakers ganha por 7 de diferença. Se não, a gente perde por 10. Rafa? Quero que o Lakers jogue bem para vencer, mas não acredito na vitória. Pedro? Não, ainda tô chocado com a declaração do Rafa. Lakers vai ganhar. A motivação hoje é de motivação de playoff. Pedro, então é a aura do jogo Lakers e
quando a gente, com Marcelinho Huertas e companhia limitada, É isso mesmo. faz o Golden State Warriors dançar. Veja só, o Lakers está jogando assim, jogou com essa postura contra Nova York e contra Boston fora de casa, tá? Hoje é um dia extremamente importante e eu não tô nem falando do quesito Kobe Bryant, apesar que na hora que vestir a camisa, como você tá muito bem trajado, Américo, você se sente diferente. É uma camisa extremamente importante. Então, nesse sentido, sabendo o peso e os jogadores que vão estar do outro lado, que vão querer estragar a nossa festa e vão querer mostrar que são melhores que a gente e botar 7 jogos seguidos, tá na hora. Tá na hora de ganhar. Cara, por mais que seja a Black Mamba, que acho que é o uniforme mais importante que a gente tem, sem dúvida nenhuma, em questão de simbolismo, né? Jogo de comemoração, estátua, o Lakers perde. Amigo, esquece o negócio de comemoração, tá? Esquece, comemoração já foi, a estátua já todo mundo já sabe. Beleza, acabou. É jogar pra ganhar. Acabou. Não é que nem o jogo do recorde do LeBron, que parou o jogo e tudo. Não tem que parar. Hoje é um jogo normal. Apesar da camisa, é um jogo normal. É pra passar o trator nos caras e manter o ritmo que a gente fez agora fora de casa com 4-2. Queima, minha língua, queima. Não, ela vai carbonizar, não se preocupe não. Senhores, considerações finais, abraço. Obrigado por nós três estarmos juntos aqui num triângulo ofensivo, como vocês podem perceber. E muitíssimo obrigado por todo mundo que ficou, que veio, que passou. Em breve nós vamos lançar a data da próxima live, que vai ser um episódio do podcast. E vamos conversar mais, torcer mais. Hoje estaremos juntos acompanhando Lakers e Denver nesse pré-carnaval gostosinho que temos hoje. Muitíssimo obrigado. Américo, dá seu salve final, por favor. Mais uma vez agradecer a todo mundo que apareceu aí na live. Muito feliz de ter tido perguntas, ver vocês interagindo. E como disse o Pedro, é só o começo. Logo mais a gente vai ter mais gravações do podcast, mais lives sendo feitas. Então a gente vai precisar dessa interação da galera. Então, como o Pedro disse, vão lá no X, olhem o Showtime Underline Brasil, tem link para o Discord, link para o WhatsApp. A gente quer muito a participação de vocês, que a gente quer fazer um negócio de fãs dos Lakers para fãs dos Lakers. Então, a gente está muito feliz, muito empolgado com esse projeto, e agradecer mais uma vez o Pedro e o Rafa, como sempre falo no começo dos episódios. É um prazer inenarrável. Eu gosto muito de falar de basquete com eles e falar de Lakers, então, mais ainda. Então, estou muito feliz e estou muito empolgado com esse passo que a gente deu hoje, e é só o começo. Seu salve final, Panda. Primeiramente, agradecer a presença de todos mais uma vez. Uma coisa que eu gostaria de citar, agradecer também toda a nossa diretoria pela postagem que fizemos há 2 dias atrás no Twitter, que gerou um engajamento absurdo, tá? Sobre um assunto muito delicado. Nós fomos notados por praticamente a NBA Twitter todinha, então parabéns pra gente que fez essa thread aí, parabéns pro Pedro que fez toda a pesquisa. Eu fiquei muito feliz com o resultado que nós tivemos e bola pra frente, cara, vamos lá, próximos episódios em breve no ar. Muito obrigado a todos. É o começo de um lindo sonho, senhoras e senhores. Se hoje estamos aqui quebrando essa barreira, cruzando essa linha, sem dúvida nenhuma, graças ao apoio de muita gente que está nos bastidores, que está nos apoiando e apoiando nosso trabalho, sabe da nossa seriedade e também sabe muito de que a gente sonha e quer realizar, né? Então, hoje é um passo muito importante, é um marco nosso. E obrigado por vocês estarem conosco.
E quero dizer que eu espero um dia que apesar de parecer que é patrocinado, quem sabe um dia a gente vai ter um patrocinador aqui nessa bagaça, mas não é feito aqui para enriquecer ninguém não, que fique bem claro, a gente está aqui para conectar o conteúdo. Eu falei do patrocinador porque eu não entendi nada, que a gente está com esse outdoor gigantesco da Bombril na tela, né? Mas quem sabe... laranja ainda. Quero dizer que a gente não tá ganhando 1 centavo da palha de aço, tá? Por esse outdoor monstro. Porém, podemos ganhar. Patrocina nós. Enfim, muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhoras. Todo mundo que tá aí. Um beijo pra todo mundo. Um beijo. Um efusivo abraço. Um efusivo abraço a todos. Né? E como não poderia deixar de ser diferente, claro, dá o nosso salve final. Afinal, Rafa, que horas é essa? It's showtime!